Essa frase aqui já resume tudo, né? É a pura essência do estoicismo, a filosofia que o Marco Aurélio praticava. Para ele, filosofia não era um debate acadêmico, sabe? Era uma ferramenta para ser usada aqui, ó, na arena da vida. A ideia é que o momento perfeito para a gente ser mais sábio, mais resiliente, é agora, exatamente onde a gente está. Então, para a gente entender essa mente brilhante, nosso caminho vai ser este. Vamos começar com o imperador filósofo, depois mergulhar no domínio da mente. Aí a gente vai ver como estamos conectados uns aos outros, como ter uma vida com um objetivo único e fechar com como a sabedoria estoica se aplica hoje. Vamos lá? Bom, a gente vai focar aqui especificamente no livro 11 das Meditações dele. E olha que interessante, isso aqui não foi escrito para ser publicado, não. Era o diário pessoal dele, um guia para si mesmo, sabe? Sobre como ser uma pessoa melhor, um líder mais justo. É literalmente um acesso direto aos pensamentos mais íntimos do cara. E aqui a gente chega no coração do pensamento estoico. Pensa bem, Marco Aurélio, talvez o homem mais poderoso do mundo na época dele, vem e nos diz que o verdadeiro poder não está em exércitos, não está em riqueza. Tá aqui, ó, dentro da nossa mente. É a diferença crucial entre, sei lá, reagir no impulso a um e-mail estressante ou parar, respirar e escolher como responder. Ele dá um nome para essa capacidade, alma racional. Dá para pensar nela como a nossa consciência, o nosso centro de comando. E o mais incrível, segundo ele, é que ela tem o poder de se observar, de se autoanalisar e, o mais importante, de se moldar para se tornar o que ela quiser. É a nossa capacidade de raciocinar e escolher. É poderoso, né? Ok, mas como é que a gente treina essa tal alma racional? Bom, uma das técnicas mais interessantes que ele propõe é um exercício mental que a gente pode chamar de decomposição. A ideia é basicamente desmontar qualquer coisa que nos impressiona ou perturba para enxergar o que ela é de verdade, sem aquela camada de emoção por cima. Olhem só os passos. Vamos pegar um exemplo bem moderno: a ansiedade de fazer uma apresentação importante. Primeiro a gente decompõe em partes. O som da própria voz, a sensação do coração acelerado, a imagem dos rostos na plateia. Segundo, a gente questiona cada partezinha. Isso aqui sozinho me domina? Só a minha voz? Só o coração batendo mais forte? Quando a gente faz isso, como diz o terceiro passo, a gente descobre o valor real de cada coisa. E aquele monstro da apresentação começa a perder a força. Essa prática de decomposição, no fundo, força a gente a encarar uma pergunta essencial, uma pergunta que todo estoico se fazia: o que de fato tem o poder de nos perturbar? E a resposta dele, como a gente vê aqui nessa citação, é um verdadeiro divisor de águas. As coisas em si não vêm atrás da gente. Nós é que vamos até elas com os nossos julgamentos. Sabe, ficar preso no trânsito não é inerentemente ruim. É o nosso julgamento, isso vai estragar meu dia, que cria o sofrimento. O evento é neutro, a nossa interpretação é que colore tudo. Beleza, agora que a gente já viu a importância de dominar a mente, vamos para o próximo passo. Como é que essa fortaleza interior nos ajuda a navegar o mundo lá fora? E mais especificamente, as nossas relações com as outras pessoas. Para ilustrar essa nossa natureza social, o Aurélio usa uma metáfora fantástica. Ele diz que somos como galhos de uma mesma árvore. Quando a gente se isola ou briga com alguém, é como se um galho fosse cortado. Ele pode até ser enxertado de volta, mas a cicatriz fica ali. A mensagem é muito clara. A gente nasceu para cooperar. Tá bom, muito bonito na teoria. Mas e quando as pessoas nos irritam? Aquele colega de trabalho que sempre interrompe? Ou aquela discussão pegando fogo nas redes sociais? Como é que um estoico lida com a ofensa, com a raiva? Ele nos dá praticamente um manual de primeiros socorros para a convivência. Vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, lembrar que a gente nasceu um para o outro. Segundo, e esse é difícil, antes de apontar o dedo, examinar as próprias falhas. E este aqui é fundamental. Não é o que a pessoa fez que nos fere, mas sim a nossa opinião sobre o que ela fez. E, para fechar, essa ideia de que a benevolência, a gentileza de verdade é uma força invencível. E essa citação aqui quebra uma ideia muito comum. Ele está dizendo que explodir de raiva não é sinal de força. Muito pelo contrário. A força de verdade, o poder mesmo, está na capacidade de manter a calma, a serenidade, mesmo quando tudo está pegando fogo. Então, a gente já fortaleceu a mente, já aprendeu a conviver melhor em comunidade. Agora, chegamos na peça final do quebra-cabeça do Marco Aurélio. Como unir tudo isso numa vida com um objetivo único, um propósito que dá sentido para tudo.
Depois de toda essa reflexão sobre mente, emoções, sociedade, ele vem e simplifica tudo. Ele nos convida a deixar de lado as ambições, os medos, as distrações todas e focar numa única pergunta. Talvez a mais importante de todas. A pergunta é: qual é o seu ofício? E a resposta dele é direta, sem rodeios e, nossa, é incrivelmente poderosa. Ser uma pessoa de bem. Esse é o nosso principal trabalho na vida. Simples assim. Mas o que ele quer dizer com isso? Na prática, quer dizer que uma vida se torna coerente, consistente, quando cada ação, cada impulso nosso é passado por um filtro, que é esse objetivo maior, o bem da comunidade. Isso acaba com aquela sensação de que a gente está sendo puxado para 1000 direções diferentes, sabe? Porque agora a gente tem um norte, uma bússola moral para guiar as decisões. Certo. Depois de toda essa viagem pela sabedoria antiga, a pergunta que fica é: o que isso significa para a gente, aqui, hoje? O que a gente pode, de verdade, tirar desses pensamentos de um imperador romano e aplicar na nossa vida corrida do século XXI? Olha, a resposta se resume a estes pilares aqui. Primeiro, o poder está na nossa mente, não lá fora. Segundo, analisar o mundo com objetividade, quebrando as coisas em partes. Terceiro, aceitar que somos seres sociais, que nascemos para cooperar. Quarto, entender que ser bom, que a benevolência, é um sinal de força, não de fraqueza. E por último, buscar uma vida com um propósito no bem comum, que isso traz consistência para tudo. Isso tudo nos leva a um último pensamento. A ideia não é virar um filósofo de túnica da noite para o dia, claro que não. A questão é bem mais simples, mais direta. É a mesma pergunta que o próprio Marco Aurélio se fazia todo santo dia. Qual pequena ação, baseada em um desses princípios, pode ser praticada hoje para ter um dia um pouquinho mais sereno, um pouco mais justo e um pouco mais conectado?